Olá, amigos! Estamos de volta com mais um programa Corpo em Forma, um programa que aborda aspectos relacionados ao exercício, saúde, bem-estar, envelhecimento saudável e também aspectos didático-pedagógicos relacionados à formação, à capacitação do profissional de educação física que atua nos clubes, nos centros esportivos, nas academias, como personal trainer. A ideia básica desse programa é isso, trazer informações e, acima de tudo, convidar profissionais de renome, profissionais com larga experiência na área do exercício, da saúde e bem-estar e também um aspecto muito importante na formação, na preparação de futuros profissionais. Esse é o motivo de estar aqui o nosso amigo, professor Dr. Carlos Guerreiro, amigo de longa data, né, professor? Mais de 30 anos, né? E com uma grande trajetória no mundo do fitness, né? Participou ativamente na América do Sul, no desenvolvimento dos programas de ginástica aeróbica, ginástica para todos, na formação, na capacitação. Para você que não assistiu o nosso programa, o professor Guerreiro vai falar rapidamente a respeito da sua trajetória, um chileno de coração brasileiro. Bom, no programa anterior a gente já tinha comentado algumas coisas, e a minha formação foi no Chile, né? A minha graduação e meu mestrado e doutorado foi aqui na Universidade de São Paulo. No programa anterior, esqueci de falar que no Peru nós tivemos a oportunidade de dirigir a primeira escola de aeróbicos do Peru. Olha que maravilha! E ficamos 2 anos lá, fizemos um trabalho bastante interessante, muito bonito, e que foi muito gratificante. Era uma escola para formação de professores? De professores, para atuar na área de fitness. Olha que maravilha, isso uma coisa assim bastante, veja pessoal, que interessante. Então está na essência do professor Guerreiro, esse lado de educação, de formação, e isso é uma característica para poucos. Realmente na nossa área, são poucos aqueles que seguem na docência, que tem no seu interior essa capacidade de ser um educador, de se preocupar com a formação. E é sobre esse assunto, né, de capacitação, de formação, que é o tema do nosso programa. Nós falamos no programa passado, né, professor, abordando as questões da ritmicidade, da musicalidade e alguns componentes básicos importantes para o futuro professor, né? Na verdade, Mauro, a gente tem uma preocupação bastante grande em relação à forma como o profissional consegue chegar ao seu aluno, e nessa relação professor-aluno, a terminologia usada e a correta utilização dessa terminologia, eu acho que faz parte do enriquecimento do profissional. E foi assim como no programa anterior nós conseguimos estabelecer uma diferenciação que não é muito clara para muitas pessoas, no sentido de estabelecer o que é ritmicidade e o que é musicalidade. Então, né? Professor, para você que não assistiu, vou pedir para o professor rapidamente, né, dar esse esclarecimento de novo. Olha, ritmicidade e musicalidade. E para a gente continuar então com a segunda parte do nosso programa. Então, assim, vou até fazer como um exemplo aqui, vamos usar a mesa, esse sofá. Se eu fizer são 4 sons aleatórios, né? Vou repetir. 2, 3 e 4. Mas se eu conseguir juntar esses sons, eu organizei agora uma estrutura rítmica de sons. Aqui não tem música, só tem uma estrutura rítmica. Essa estrutura rítmica, se eu a administrar convenientemente, seja expressivamente, seja me locomovendo, seja percutindo, como é o fato que eu fiz agora, qualquer coisa que ocorrer aqui em termos percutivos, eu posso dizer que eu tenho ritmicidade.
posso me locomover em cima dessa frase e tal. Portanto, eu digo que o processo se inicia no som. E quando eu estruturo, organizo estruturas rítmicas. Se a essas estruturas rítmicas eu acrescento melodia e harmonia, eu faço um grande macro que chama-se música. Sim. E administrar tudo isso eu desenvolvo corporalmente, dancisticamente, desde o ponto de vista de instrumentação, execução de instrumentos. Desenvolvo musicalidade. Em outras palavras, a musicalidade abrange a ritmicidade, com certeza. E a ritmicidade não abrange. Não abrange a musicalidade. Um é continente, o outro é conteúdo. Perfeito. Bom, você entendeu? Ficou claro? Veja que isso é um ponto fundamental, porque, né, professor, nós comentamos no programa passado, acho que vale a pena. Então, quando as pessoas dizem assim, ele não tem ritmo. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Essa criança não tem ritmo. Na verdade, ela não tem a habilidade para executar certas tarefas rítmicas. E às vezes ela encontra, não, professor, que é muito comum a gente ver lá na faculdade, né? E aquele aluno, né? Mesmo não só na faculdade, mas às vezes na academia, numa aula que tem a música, ele não consegue se ajustar o movimento ao pulso da música, claro, né? Ao andamento da música. Né? Ele está fora, né? Está fora, mas isso não significa que não tem ritmo. Claro, significa que não desenvolveu a habilidade de acompanhar aquilo que está sendo tocado. É a percepção do sentido ritmo. Ele tem ritmo, ele não tem a percepção. A percepção. Ele não é capaz de compreender, entender. E isso ele pode desenvolver. Bom, nós temos vários vídeos no programa de hoje, professor, então eu vou pedir para a nossa equipe técnica soltar o primeiro vídeo para você ir comentando a sequência. Vamos lá? Bom, na semana anterior, ou no programa anterior, nós vimos alguns trabalhos percutivos, né, com bastões, e no fim nós chegamos a incluir uma música para verificar de que forma aplicar a questão rítmica na parte da música. Agora nós estamos trabalhando percutivamente algumas frases rítmicas, né? Só que elas estão agrupadas em número de 8. Então são frases de 8 que, compondo 4 8, estabelecem o que nós chamamos de bloco, né? Só que utiliza 8 tempos nos pés, 8 nas coxas, 2, 3, nos 4, ombros 5, e na 6, cabeça. 7, então temos 32 tempos. 2, 3, 4, 1 e a coxa. 1, 2, 3, 4. E agora o que aconteceu? Aí houve uma pausa. Né? Uma pausa. Uma pausa de 4 tempos. Então estabelecemos o que como chamava aquela moça americana? A Candice chamava de visualização, né? Visualização, sensação. Sensação, visualização. A pulsação se mantém, mas você faz uma pausa. Uma pausa. Olha a expressão. Isso é interessante, porque a expressão enriquece o movimento. Você vê que todos os alunos dão risada, porque estão felizes, né? Claro. Você acrescenta um elemento mais nesse trabalho. Olha. E fomos dividindo, de 8 para 4, 4 para 2, 2 para 1. O que vai complicando. Um movimento em cada 4 tempos. Era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Isso. Agora passamos para elementos isolados, né? Ombros, tronco. Então veja que esse é todo um trabalho de consciência corporal, de coordenação, com auxílio da percepção rítmica. Exato. Olha, 8. E agora a língua, olha. Língua. A língua também incorporada. Qual é o objetivo, né? No meu entender, quando eu utilizo um trabalho inesperado, provoca também uma reação diferenciada, né? E o que a gente observa, né, professor, como estamos vendo no vídeo, isso é uma característica marcante, né, das coreografias que os artistas usam, né, que... Claro, porque isso é muito... Isso para a criança é fantástico, não na educação... Exatamente. Olha só que interessante, todo mundo fazendo contente. Olha isso aí, não consegue... Olha.
Então, só o fato de você mostrar a língua transforma um exercício que poderia ser sério em uma coisa muito mais estimulante, agradável, prazerosa, né? E com características lúdicas. Lúdicas. E de uma simplicidade impressionante, né? Não tem nada difícil aí, todo mundo pode fazer. E agora já aí incorporou a música. Exato, exato. Bom, como as aulas hoje, professora, as aulas que utilizam a música como um elemento pedagógico, né, como uma estratégia de ensino, existe o chamado estilo coreografado. Exato. Né? O estilo coreografado, então, é o que nós vamos conversar agora, né? E o professor preparou um material didático muito interessante. O estilo coreografado, ele usa todos esses elementos, então. Exatamente. Se nós partimos do princípio de que o bloco de 32 tempos é possível de ser dividido em 4 frases de 8, e essas 4 frases de 8 estão baseadas em uma pulsação rítmica que nós chamamos de andamento, é possível encaixar certas habilidades que complementem exatamente a contagem desses conceitos. Por exemplo, você faz uma caminhada de 8 tempos, uma corrida de 8 tempos, um molejo de 8 tempos e uma batida de palmas de 8 então, tempos. Professor, então, as músicas utilizadas assim como alternativa, então elas são organizadas nesses blocos de 32 tempos. Ela tem uma métrica, vamos dizer assim, ela tem uma característica, 32, 32, 32, 32 e assim sucessivamente. É um tipo de música esse. Exato. Eu costumo falar para os meus alunos que, como a gente vivenciou essa história, né, Mauro? Antigamente não existia isso, né? Há 30 e poucos anos atrás, nós trabalhávamos. A música, como você seguia o pulso da música. Seguia o pulso. E a grande modalidade que permitiu avanços na organização da música, eu acredito que foi a aeróbica, aquele grande movimento mundial do qual você foi o maior representante aqui no Brasil, né? Acredito que este boom da aeróbica levou as pessoas a se preocuparem de forma diferente. Por exemplo, vestuário deu uma incrementada violenta na época. Literatura cresceu barbaramente. E a música, a estudo da música. E eu me lembro, né, que você tinha, depois surgiu, né, a aeróbica estilo livre e o estilo coreografado. Exato. E aí as suas variações. Então, quando isso acontece, o que paralelamente vai acompanhando? Que há pessoas que se preocupam, então, de organizar as músicas. Surgem, então, os DJs que eles organizam e preparam músicas especiais para as aulas de fitness, aeróbica, step, spinning e tal. E é interessante que as músicas, né, dos anos 80, particularmente, né, tiveram uma influência muito grande, que é da época, que foram utilizadas, e elas tinham essa característica. Né, e elas continuam tendo. Elas continuam até hoje. Né? Só que hoje ela é perfeitamente perceptível como as pessoas se preocupam com organizar em blocos de 32 tempos essas músicas. Os elementos musicais e os materiais, a tecnologia conseguem mixar qualquer coisa e deixar exatamente em 32 tempos. O que facilita a ação do professor. Agora, qual é o grande drama disso aqui? É que o professor, para perceber isso aqui, ele tem uma certa dificuldade. Sim, porque precisa passar por um processo educativo. Educativo, né? que é o que nós estamos mostrando aqui. Bom, vamos ver o próximo vídeo então. Acho que nós temos aí um material bastante rico para ilustrar essa nossa... Agora já começamos a adequar o movimento. Isso, dentro dos blocos. Esse é um bloco. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Completou um bloco. Agora dividiu apenas em 2 tempos. Complicou um pouco. Molejo, que é uma habilidade muito interessante. E é interessante que o molejo permite fazer as uniões, as junções, as transições, né? São consideradas habilidades neutras, né, mano? Para ligar justamente outro tipo de habilidade mais complexa. Essa sequência que nós estamos observando ela é muito simples, né? Porém, dependendo da forma como você introduzi-la na música e da forma como você executá-la, ela é muito funcional, né? E veja que são todos movimentos globais, né, que caracterizam bem as atividades cotidianas. Você sabe, né, professor, que às vezes as pessoas se esquecem. Hoje fala-se muito em treinamento funcional, habilidades globais, mas a essência, essa aula é fundamentalmente funcional, porque você tem caminhada, corrida, salto, lutando contra a ação da gravidade, trabalhando nos equilíbrios. Então, a coreografia, então, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto didático, né? Sim. A coreografia, então, ela é composta de pulso, né? Do pulso, da do frase, andamento, né? Da frase e do bloco. Quando você completa os 32 tempos. Os 32. Essa é a parte da percepção musical. Aí, o que é importante é você identificar habilidades, né? Quando você identifica habilidades e você sabe que uma tal habilidade você pode encaixá-la dentro de 4 tempos, de 8 tempos, de 2 tempos, você organiza uma coreografia com muita facilidade. Então, por exemplo, neste caso que nós estamos vendo aí, tinha andar, tinha passo une, tinha elevação de joelho, lift, né? E tinha um jump 2, que os saltitos com os pés unidos. E, portanto, nós tínhamos 4 habilidades com 8 tempos, conformavam, então, um bloco de 32 tempos com 4 habilidades. Exato. E eu percebi que o professor colocou 1, 2, 3, 4 e 8, né? Depois e 2, depois. Quer dizer, habilidade que não permite 1, né? Exato. Aí você vai complicando, porque é claro que nem todas as pessoas vão acompanhar, mas uma vez que isso é treinado, essas dificuldades aparecem extremamente desafiadoras, né? Eu acho que é importante e pouca gente valoriza, né, esse aspecto da aula com música, é o componente coordenativo e desenvolvimento do sistema nervoso. Com certeza. Hoje se fala muito, né, em prevenção de algumas doenças crônico-degenerativas, né, por conta da inatividade. E um aspecto muito interessante que tem sido valorizado são os movimentos globais, que envolvem braços e pernas, para fazer com que o sistema nervoso reative e faça aquelas conexões neurais que acabam sendo perdidas. Exato. E veja, se você tem um movimento de braços e pernas e mais a música, vamos dizer assim, é um bombardeio sensorial. Claro, né? Você tem aí um ataque aéreo neurológico. E os neurônios, de alguma forma, respondem. Respondem. Absolutamente. E um detalhe em qualquer idade, né? Então você vê, esse é o tipo de música, né? De aula, vamos dizer assim, com músicas adequadas para qualquer idade, principalmente os mais idosos, né? Que encontram muita alegria, muito prazer participando de aulas. Uma coisa muito interessante que eu falo para os alunos é que se você percebe a música, se você consegue ouvir as frases, os blocos, e você identifica habilidades, você tem aulas diferentes todos os dias. Todos os dias. E simples. É uma combinação infinita, né? Infinita. Bom, eu acho que nós temos mais vídeos, não? Vamos ver o próximo vídeo. Isso, pode deixar rolar um pouquinho. E essa música é fantástica, né, professor? Fantástica. Não tem tempo, né? Não. É atemporal. Elevação de joelho. Isso. Jump 2. Deslocamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí. 1, 2. Agora é outro bloco, ó.
E é interessante, não, professor, enquanto o vídeo vai rodando, a gente comentando, é que a música vai adicionando elementos, tirando, né? Exato, exato. Você sabe que as pessoas que viveram, que vivenciam esse movimento, que encontram prazer, alegria nas aulas com música, ficam extremamente desanimados em cima de uma esteira. Ah, com certeza. Claro, mano. Porque olha que componente coordenativo. Veja, você que está nos assistindo. Aí nós estamos acrescentando um passo de dança, né? Um passo contratempo, isso. Né? No caso de salsa, né? Um passo salsa. Bom, como você pode observar, né, o universo da coreografia, da música, é um universo, vamos dizer assim, que não tem limites, não, professor? Sem limites, sem limites. E quando você consegue, voltando à palavra, administrar convenientemente a musicalidade e a ritmicidade, você torna-se uma pessoa extremamente criativa e cada aula é um desafio tanto para o aluno quanto para você. Porque muitas vezes você vai criando coisas que para você também são novas, né? E você ter que executá-las está se desafiando. Professor, e a importância, agora nós falamos um pouco no programa passado sobre a confusão que as pessoas fazem entre mudar o ritmo ou mudar o estilo de música, né? Então, o que a gente tem, então, vamos imaginar, salsa, samba, forró, bolero, tango, nós podemos dizer, então, que são diferentes estilos de música. Estilos não diferente ritmo. Claro. Quando as pessoas falam assim, essa pessoa não tem ritmo para salsa. Como não tem ritmo, né? Ela tem ritmo, o que ela não tem é desenvolvida a habilidade de executar salsa. Ela não aprendeu, não desenvolveu essa habilidade para isso. É provável que se ele treinar um tempo adequado, ele vai conseguir. E, consequentemente, seu ritmo particular ele continua sendo o próprio dela, né? Então, é um erro realmente, na minha opinião, falar que as pessoas não têm ritmo para determinadas coisas. E o que a gente observa, né, não vai aqui, né, vocês estão assistindo aqui um programa com dois idosos, nós já somos sexagenários, não parece, mas somos, né? Então, para não ficar naquela coisa, no meu tempo que a música era boa, porque eu me lembro, viu, professor? Quando meu pai tocava violino e gostava de músicas clássicas e populares para a época dele. Então, quando surgiu Beatles e Roberto Carlos, né, lá nos anos 60, meu pai disse assim, nossa, essa música de jovem, isso não é música. E às vezes eu me vejo escutando essas músicas essas músicas psicodélicas, essa música eletrônica, isso não é música. Aí os meninos vão dizer, professor. Com certeza. Voltando então a essa questão da adequação da escolha do estilo de música para as aulas. Então, aí há uma outra coisa que eu falo para os alunos, né? Eu acho que os professores, eles devem ter o cuidado necessário na seleção das músicas. Nem todas as músicas podem ser adequadas para todas as faixas etárias. E muitos professores perdem alunos porque as músicas e as velocidades das músicas não são adequadas para determinadas faixas. Eu tenho visto uma aula que é muito popular, né, nas academias hoje, que é a aula de bike class, aula de spinning, né? Sim. E essas aulas utilizam a música, mas obviamente que não tem essa riqueza coreográfica, né? Então a música funciona muito mais como um estímulo auditivo e de gosto musical, né? Exato. Em alguns casos dando a cadência, né? Tentando pedalar no pulso da música. Exato. Isso, quer dizer, baseado na própria especificidade da modalidade bike, está perfeito. Está perfeito. É uma música que, claro, e se a classe é jovem... Claro. Recentemente, nós tivemos o professor Guerreiro dando um curso, né, com um grupo, e nós vamos repetir essa dose que foi muito interessante, onde nós participamos com jovens professores, né? E nós pedimos lá para que fosse preparado, né, professor, um CD de música dos anos 80. E vou te dizer uma coisa, nem comentei que eu usei lá em BH recentemente, né, antes de ontem, né?
na aula de treinamento funcional, eu fiz um circuito funcional. E usei a música, aquela mesmo CD, com aquelas músicas. Os jovens ficaram enlouquecidos. Mas eu sei que são atemporais. São atemporais. São muito, né? Então, veja, olha, não é dois velhos saudosistas aqui, não. Nós estamos falando de coisas, Beethoven, Beatles, Chopin, né, como Madonna e tantos outros, né? Donna Summer, Village People, enfim, né? Tem músicas. Música não tem gosto, né, professor? Toda música essa melhor ou pior é diferente. Não existe. Um pouco retomando a tua fala sobre aquele curso que nós demos para os professores faz pouco tempo aqui, nós podemos apreciar como nós conseguimos, mesmo com essa diferença de idades, né, transmitir, motivar e estimular, porque o tratamento da música e a nossa própria entrega, né, transmite uma coisa muito gostosa. Professor, nós estamos finalizando o nosso programa. Diga assim, que características pessoais você diz assim, você que quer ser um futuro professor de educação física, mas particularmente nesse tema que nós estamos discutindo, que características... Alguém diz assim, olha, a pessoa precisa ser estudioso, vamos dizer assim, uma característica intelectual. Sim. Que característica você atribui assim que o profissional deva pensar, analisar, falar, olha, acho que eu preciso ter. Tá. Algumas características. Eu acho que o carisma é uma coisa importante. O carisma, né? Carisma. Tem que desenvolver uma questão expressiva, carismática, de muito despojo. Despojo que chama? Despojo. Despojar-se de algumas barreiras de tipo emocional, vergonha. Isso é muito importante. O outro que eu acho que é interessante é você ter muita consciência corporal, para que os seus movimentos possam ser efetivamente funcionais. Que não seja um movimento pelo movimento. Movimento pela execução, pelo aproveitamento da função muscular, pelo aproveitamento da expressão, da entrega, da intensidade. E um pouco fora de aspectos pessoais, né? Eu acho que o professor precisa muito da percepção da música. Perceber música, gostar de música. Desenvolver o gosto. O gosto pela música. Porque eu percebo às vezes na aula, o pessoal que vai ministrar uma aula escolhe qualquer coisa, coloca qualquer coisa que está com muita pressa, pega qualquer coisa, coloca no aparelho e vai tocando. Não é muito isso, né? A gente precisa ter os cuidados necessários na escolha das músicas. Então veja, se você tem ideia, você que está nos assistindo, se já está trabalhando ou pretende ir para esse caminho do trabalho em grupo, de cuidar de pessoas, o que o professor Guerreiro falou, essas características, eu chamo de características pessoais, né? Você ter carisma, você ter interesse, você ter vontade, determinação, carinho, né? E gosto pela prática, são aspectos fundamentais para que você tenha sucesso na sua escolha, na sua carreira profissional. Bem, professor, passe os seus contatos com as palavras finais aí para que entre o GC com o seu e-mail para quem quiser manter contato. O meu e-mail é ateneu@uol.com.br e o teu Facebook com o meu nome mesmo, Carlos Hernan Guerreiro Santana. Guerreiro sem o I. Guerreiro. Tá bom. Professor Guerreiro, muito agradecido pela sua gentileza, pelo seu trabalho na preparação. Vocês viram o cuidado que ele teve, o carinho com que ele atendeu o nosso pedido da TV Forte, o meu pedido pessoal. Chamou os alunos, organizou, mobilizou os meninos para fazer esse conteúdo maravilhoso. E muito em breve, nesses novos projetos da TV Forte, você vai ter oportunidade, né, de ter aí as aulas EAD do professor Guerreiro. Nós estamos conversando sobre esse assunto, né, então nós estamos desenvolvendo toda uma linha de cursos EAD, bem pontuais e com temas interessantes. E o professor Guerreiro é um dos nossos convidados, né, um deles que estará junto com outros colegas aqui nessa ação pedagógica. E nós, como educadores, temos essa vontade, esse desejo de poder transmitir essa experiência. Você tem aqui, vocês assistiram hoje, tiveram a oportunidade de um profissional muito querido pelos alunos
da FMU, né, muito carinho, ele é extremamente carinhoso e recebe um carinho muito grande. Professor, muito agradecido. E do meu site, o www.institutomaurogzelini.com.br, é o Facebook Mauro Gzelini, entre em contato para você ter acesso às informações e siga os programas da TV Forte. Seguramente você vai encontrar excelentes professores, excelentes conteúdos com outros programas de profissionais de alto gabarito, tá bom? Obrigado e até o próximo programa, onde estaremos novamente com o Corpo em Forma. Até breve.